Pessoal, tudo bem? Hoje eu vou trazer mais um super vídeo aqui no canal, mostrando para vocês como foi a minha primeira semana depois da fase de calibração no fundo de investimento da Winex Zero. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para que o YouTube recomende esse vídeo para o maior número de pessoas possível. Simbora para mais um super vídeo. Pessoal, para quem não sabe, a da Winex Zero é um fundo de investimento. Como sempre eu falo aqui, não tem como Matuto garantir que esses fundos de investimento ou que as mesas proprietárias são 100% confiáveis e que eles realmente vão te pagar. Então, cabe a cada um de nós analisarmos e verificarmos se realmente vale a pena investir nesse tipo de investimento ou não. E antes de iniciar o vídeo, eu quero deixar um recadinho aqui para vocês. Pessoal, passando aqui bem rapidinho para falar para vocês do nosso grupo no Telegram. O objetivo desse grupo é criar uma comunidade voltada tanto para mesas proprietárias como para fundo de investimento. Nesse grupo a gente posta cupons de desconto de mesas proprietárias, a gente posta novidades sobre mesas proprietárias e o principal de tudo é que nesse grupo você fica mais perto do Matuto. E aqui, caso você tenha alguma dúvida que não conseguiu tirar diretamente no site da mesa proprietária, esse grupo fica aberto e você pode colocar sua dúvida aqui. A qualquer momento eu estarei respondendo e caso eu não responda de imediato, alguém aqui do grupo que já faz parte da comunidade vai tirar sua dúvida. Então vem para a comunidade do Matuto, onde aqui você consegue tirar todas as suas dúvidas sobre mesas proprietárias. Conta comigo que estarei te auxiliando sempre que precisar. Prontinho, pessoal, de volta aqui para o vídeo. No vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês qual foi o resultado da minha primeira semana após a fase de calibração no fundo de investimento da Winex Zero. Beleza? E antes de eu mostrar para vocês como foi o resultado da primeira semana, eu quero só falar um pouquinho para vocês o que é esse fundo de investimentos, né? Então, você que é trader, que já está há um certo tempo no mercado e que tem uma estratégia já validada e que você tem uma certa consistência, então o fundo de investimento da Winex Zero, na minha opinião, pensando a longo prazo, é uma baita de uma oportunidade. Claro que você vai avaliar se realmente se enquadra no seu perfil ou não. Que se trata, Matuto, esse fundo de investimento. Então, esse fundo de investimento ele já tem alocado 364 milhões de dólares. E aí são investidores comuns, né, que colocam o seu dinheiro nesse fundo de investimento. E o fundo de investimento procura traders que já têm uma certa experiência para administrar esses valores, certo? E de acordo com a sua estratégia, de acordo com a sua performance, eles vão alocando mais ou menos capital de acordo com o grau de risco que eles avaliam. Para que eles consigam avaliar o grau de risco de cada trader, eles deixam você passar por uma fase chamada fase de calibração. Essa fase de calibração é um período de 15 dias, onde você vai operar normalmente e após esses 15 dias, eles vão analisar com o algoritmo próprio deles e verificar o grau de risco que é o seu operacional. De acordo com a sua performance, eles vão te dar um índice. Esse índice ele vai pontuar, ele vai ser a sua pontuação. Quanto maior for essa pontuação, mais segurança você vai passar para os investidores e mais alocação de capital você vai ter. E como é que eu faço para entrar nesse projeto? Então, a forma de você entrar nesse projeto mais barata e mais comum é a fase de assinatura. Como assim? Você vai pagar uma taxa mensal. Se você quiser operar Forex CFDs, 43 dólares. Se você quiser operar futuros, vai ser 49 dólares por mês. Se você utilizar o cupom o Matuto Trader aqui do canal, você vai ter um desconto, se eu não me engano, é de 20 a 25% nesse valor aqui, certo? Você vai pagar esse valor, você vai receber uma conta simulador, você vai escolher se é MT4 ou MT5, eu aconselho utilizar o MT4 e você vai passar 15 dias operando. Após os 15 dias, eles vão gerar o seu índice. Se seu índice for igual ou superior a 75, você já recebe 30 mil euros para você estar trabalhando com esses valores. E esse valor alocado, ele é válido por 3 meses. Todo mês, de acordo com a sua pontuação, você vai recebendo 30 mil euros se a sua pontuação mínima for 75. Quanto maior for a sua pontuação, mais alocação de capital você vai ter, certo?
Os pagamentos, turminha, desse fundo de investimento é a cada 3 meses. Porém, quando você faz a assinatura, ele tem um add-on, um adicional, que você paga 13 dólares a mais nessa assinatura. E aí você tem a opção de receber pagamentos mensais. Tudo que você fizer, você vai receber 15%. Ah, Matuta, é muito pouco. Beleza. Realmente, se você for analisar comparado com mesas proprietárias, é um valor bem abaixo das mesas proprietárias. Porém, a mesa proprietária é um investimento de curto prazo e aqui é um investimento a longo prazo. A mesa proprietária gera receita com a reprovação do trader e o fundo de investimento gera receita com o desempenho cada vez melhor do trader. Então, a mesa proprietária tem divergência de interesse, já o fundo de investimento ele tem uma convergência de interesse, certo? Cada tipo de investimento, na minha opinião, tem os seus pontos positivos e os pontos negativos. Na minha opinião, o mais aceitável é você diversificar o seu capital, ter uma parte em mesas proprietárias, ter uma parte em fundo de investimento, ter uma parte em capital próprio, e assim você vai diversificando o risco e fica cada vez melhor de operar. Você olhando isoladamente, realmente é pouco em relação à divisão de lucro das mesas proprietárias, mas, turma, pensa a longo prazo. Esse cara aqui, ó, ele está em primeiro lugar, ele já está com 18 milhões de alocação de capital de investidores, fora 3 milhões da própria plataforma. Então ele está aqui com mais de 20 milhões de capital alocados para ele fazer a gestão. Aí tu imagina fazer 5% de 20 milhões. É um absurdo, né? Esse cara aqui é um cara silver, ou seja, ele está na fase inicial, ele não tem nada alocado da plataforma, mas ele tem 20 pessoas que investiram nele e ele já está com praticamente 4 milhões de euros investido. E você imagina mais uma vez fazer 5% de 4 milhões de euros e aí desses 5% você tira 15, dá um valor bem surreal. Então, turma, pensando a longo prazo, na minha opinião, se você for consistente, vale muito a pena. Visão inicial, claro que eu vou testar, se realmente, na minha opinião, para mim vale a pena, eu vou estar divulgando aqui no canal. Caso eu veja que não vale a pena, eu vou lá e cancelo, porque é regime de assinatura. Então, turma, sem mais delongas, mostrar aqui para vocês como é que está o meu dashboard, certo? Aqui está o retorno de 2,98, um drawdown de 8% negativo, certo? E dos últimos 6 meses, 2,98. Eu vinha numa crescente aqui excelente até o dia 8. No dia 8 eu estava com 6,17%, certo? E eu estava com um índice de risco da Winex de 0,97, que é esse valorzinho aqui, ó. Então tudo que eu fizesse, ele multiplicava por 0,97. Se eu entrasse com lote, ele entrava nas contas dos investidores com 0,97. Eu iniciei com 1,07, ou seja, eu estava muito bem ranqueado aqui. Eu já estava aqui, turma, ó, com a pontuação, eu tirei até um print, com a pontuação aqui, ó, de 69,68, isso na primeira semana. Sendo que eu tinha um mês todo para operar, com certeza eu ia atingir essa alocação aí bem rapidinho, certo? Estava com 106 aqui, ó, estava muito bem, o risco 0,97, mas aconteceu o que geralmente acontece quando você foge do gerenciamento. E foi o que aconteceu, Matuto. Então no dia 8 aqui, no dia 9 que diga, eu tive um prejuízo aqui no Nasdaq, eu saí comprado e ele me estopou, um stop controlado, bem de boa, certo? Se eu não me engano foi $1.000, ou seja, 1% mais ou menos do meu capital, tudo dentro de gerenciamento. Eu planejei que eu poderia perder, arriscar até 1%. E aí eu vi uma oportunidade no Shao, aqui no Shao, eu entrei vendido bem aqui em cima e consegui recuperar o meu stop, ainda fiquei positivo, certo? Ou seja, estava tudo mil maravilhas, eu estava muito bem posicionado. E aí foi o que aconteceu? Deu um gatilho de entrada no setup do Matuto mais ou menos nessa região aqui, com a entrada informando pedido de compra, certo? E eu entrei comprado, não imaginando que o preço ia dar essa rasgada para baixo. Beleza, me estopou aqui e aí eu fui fazendo aquele overtrade, né? Só colocando, acreditando que ele ia recuar, que ele ia recuar, que ele ia recuar. Quando chegou aqui, infelizmente, estopei muito, mas muito pesado. E o stop, turma, foi esse aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês. Totalmente fora do gerenciamento. 17 mil dólares nessa entradinha aqui, ó. Daqui da metade desse candle para baixo.
17 mil dólares negativo. E aí o que acontece nessa plataforma? Na minha opinião, negativo é que quando você estopa, olha o tanto que reduz o seu grau aqui ó, de risco. Caiu de 0,97, estava 0,49, deu uma aumentadinha aqui. E de 6% caiu para 2%, se não me engano, ficou 90 e poucos por cento aqui, certo? Ou seja, eu perdi todo o meu lucro que eu tinha feito durante a semana. A minha posição aqui caiu bastante, a minha pontuação de quase 70 caiu, se não me engano, para 40 e poucos pontos. E aí é o desastre que aconteceu em apenas um dia. Eu estava com um drawdown de 1,70 e foi para menos 8%. Então isso aí foi surreal. Beleza, tranquilo. E aí, turma, eu vi uma oportunidade no dia 9. Deixa eu só pegar o histórico aqui. No dia 10. No dia 10 eu fiz apenas uma entrada. Olha aí que entrada top. E fiz o lucro de 15.216 dólares. 15.216 dólares nessa entradinha aqui, ó. Muito boa mesmo aqui no ouro. Peguei toda essa correção. Ele veio praticamente buscar essa região, certo? Porém, olha aí a diferença. Quando foi negativo, meus índices lá caíram drasticamente. Mesmo sendo positivo, fazendo 15 mil dólares, eu voltando para o saldo aqui, ó, geral para 107, eu estava com 110 mil, eu indo para 107, cota aqui, ó, o meu índice aqui em cima só foi para 102. Se eu não me engano, só deu 2% aqui de ganho. Então, não mudou praticamente nada aqui. Aumentou um pouquinho aqui, aumentou um pouquinho aqui no grau de risco, mas no geral, eu acabei com a minha pontuação que estava muito boa. E agora, o que é que eu vou fazer? Eu tenho duas opções. Eu posso continuar operando e tentar ver se essa pontuação vai subir. Porque aqui, como é que eu faço para que meu índice melhore cada vez mais? Você, de preferência, fazer operações rápidas e não variar muito o lote. Porque quando você não varia muito o lote, ele entende que você tem uma certa consistência. Certo? Eu vou tentar fazer isso no decorrer desse final do mês. Caso eu veja que não aumentou nada, na minha opinião, não vai valer a pena eu continuar com esses índices aqui. E aí eu tenho a opção de cancelar a assinatura e renovar mais uma vez. Então, quando eu faço esse cancelamento, reinicio essa assinatura, eu volto para a fase de calibração. E aí eu começo o procedimento tudo de novo, certo? Quando eu chego aqui, ó, essa minha assinatura ela vence dia 10/11. Então, eu tenho um mês praticamente aqui para operar, certo? E aí vamos ver. Se por acaso a minha pontuação aumentar e eu ver que vale a pena eu continuar com essa assinatura, eu vou permanecer. Se por acaso eu ver que não está subindo muito, que está com muita dificuldade, eu vou cancelar essa assinatura, fazer mais uma e vai ser a minha última tentativa. Caso não dê certo, eu volto norma. Caso não dê certo, eu cancelo totalmente esse projeto. Na minha opinião, é um baita de um projeto a longo prazo, mas claro, você tem que seguir o gerenciamento. Se você fizer que nem eu fiz, não vai dar muito certo. Certo? Porém, quando você vai olhar aqui as alocações aqui, ó, gente com drawdown de 13%, de 15%, 14%, se não me engano eu vi até 30%. Deixa eu ver se tem aqui. Ó, esse cara aqui tá com drawdown de praticamente 30%. E mesmo assim ele está com 22 investidores, ó. E ele é silver, ele nem é um trader gold, certo? O tanto que ele tem aqui. Tem esse outro aqui com quase 9% e ele está com 13 pessoas investidas com 261 mil alocados da plataforma. Então, na minha opinião, ainda tem um baita no potencial. Vamos ver se vai dar certo ou não, beleza? Então, caso você queira entrar nesse projeto, só reforçando, eu vou deixar o link no primeiro comentário fixado do vídeo. Também vai estar o link lá no nosso grupo no Telegram. Fique à vontade para entrar na nossa comunidade. Estarei esperando você de braços abertos, beleza? Então, vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.